para todos, estamos aqui novamente no Prosas Sociológicas, recebendo aqui o Flávio Giarola, também nosso amigo João Marco Gontijo, para mais um episódio falando sobre ficção científica. E agora nós vamos conversar um pouco mais adentrando sobre a questão do Brasil, nesse processo todo de futuro, nessa questão toda sobre a ficção científica. Mas, para a gente conversar sobre isso, Flávio, você adentrar um pouco mais sobre isso, a ficção científica brasileira, ela acompanhou as transformações históricas do país e frequentemente refletiu debates sobre modernização, desigualdades e identidade nacional. Entre as obras mais relevantes, eu vou falar aqui do Presidente Negro, de Monteiro Lobato, de 1926, que imagina uma sociedade futura marcada por disputas raciais e tecnológicas. É o que a gente está presenciando atualmente. Fale um Uhum. pouco sobre. Tá. Se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho do meu projeto que eu tenho no Cefet. Sim. A gente tem um projeto que chama Horizontes Tropicais. Eu iniciei projeto de analisar a ficção científica no Cefet desde quando eu entrei no Cefet em 2016. E mais recentemente eu falei, vamos estudar o Brasil, vamos ver o que a gente tem no Brasil. E assim, se a história do futuro já é um campo ainda em desenvolvimento, no Brasil ainda mais, e também ficção científica, porque a gente tem muitos poucos trabalhos sobre ficção científica no Brasil. E aí eu quis pensar nisso sobre o futuro, como o Brasil viu o futuro ao longo do tempo. Então, assim, o meu projeto lá no Cefet, eu tenho duas bolsistas que a gente está pegando esses livros, a gente está lendo esses livros, fazendo sínteses dele, e vai criar um site onde a gente vai disponibilizar essa síntese desses livros sobre o Brasil. E a gente também vai publicar um livro, porque tem um autor, nossa, esqueci o nome dele agora, minha cabeça para nome é péssima, mas que ele publicou um livro no jornal que ele não tinha ele completo. Então, os meninos estão juntando ele, achando esses pedaços dele, a gente vai publicar esse livro também, e a gente vai colocar tudo no site que a gente vai fazer. Porque a ideia é avançar um pouco nessa pesquisa de ficção científica no Brasil. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, a ficção científica começou ainda no século XIX aqui, mas a passos muito, mas muito lento. O que a gente mais consumia aqui era Júlio Verne e H.G. Wells, o que vinha de fora. Chegou aqui no Brasil o positivismo, o Império Brasileiro recebeu de braços abertos as perspectivas científicas do século XIX, mas a ficção científica não desenvolveu muito. Apesar de que o primeiro romance que é considerado de ficção científica no Brasil é o Dr. Benignos, ele é de 1875. Mas não era sobre o futuro. Falava de uma sociedade tecnológica, sabe? Muito parecido com o Júlio Verne. Um Júlio Verne brasileiro. Também no século XIX, tem um livro que eu queria destacar, que é de 1899, que chama Rainha de Ignoto. Foi escrito por uma mulher. O nome dela é Emília Freitas, que mostrava uma sociedade, no presente, extremamente desenvolvida, mas uma sociedade dominada por mulheres, que era uma crítica ao patriarcalismo da época. As Amazonas. Era como se fossem umas Amazonas, eu acho que a inspiração dela é exatamente isso. E, assim, o que é raro, você pensar numa mulher falando de uma sociedade utópica no finalzinho do século XIX, criticando o patriarcalismo. Mas, assim, o foco da nossa pesquisa está hoje, principalmente nos anos 20 e 30, que é onde está o Presidente Negro, que você apontou, do Monteiro Lobato. A grande discussão desse período é raça e gênero. O que esses autores estão preocupados? Com o Brasil embranquecido, com a eugenia, por exemplo. Que era o que Hitler propunha. É o que Hitler propunha. E é nessa época mesmo. E que o Brasil trouxe isso para cá, assim, de uma forma assim, muito exaltiva. A gente vai ter vários intelectuais brasileiros defendendo que a raça brasileira tinha que ser purificada. Ou seja, a gente tem que embranquecer. Quando a gente traz imigrante, quando a gente opta por acabar com a escravidão, e ao invés de fornecer trabalho para esses escravos, a gente trazer imigrante, por quê? O imigrante vai embranquecer a raça brasileira. A grande diferença é que, tipo assim, como o Brasil era um país mestiço, a gente não podia falar que o mestiço era ruim.
porque senão a gente estava... Né? Então a gente falava que a mestiçagem aqui era uma forma da gente alcançar o branqueamento. Se a gente fosse misturando branco com negro, branco com negro, branco com negro, como o branco seria superior, segundo a doutrina da época, né? Quando a gente chegasse hoje, 2026, a nossa sociedade seria branca, porque sempre o sangue branco iria se sobrepondo. Então, essas teorias raciais, racistas, e contrários também ao avanço do feminismo, que é do começo do século XX, vão aparecer nessa literatura dessa década. Então, já que você falou do Presidente Negro, eu vou começar com ele. Qual é o Presidente Negro? É um livro do Monteiro Lobato, que trata de um futuro nos Estados Unidos, que um presidente negro conseguiu ganhar a presidência. E ele só conseguiu ganhar a presidência por quê? Porque as mulheres, aí tem a questão contrária ao feminismo, querendo direitos, brigaram com os homens, e aí essa brecha entre os brancos foi a oportunidade para os negros conseguirem vencer. Só que aí é um futuro onde os negros têm que tentar se passar por brancos, tem um embranquecimento da pele, um negócio assim, que a única coisa que mostra que eles são negros é por causa do cabelo, que ainda não tinham dado uma solução para o cabelo. Ele fala a todo momento de como o livro, né, fala a todo momento de como exterminar esses negros. Fala que o Brasil, por exemplo, precisava exterminar esses negros, expulsar esses negros, dar um jeito de embranquecer a sociedade. E a chegada desse presidente negro nos Estados Unidos é uma tragédia. E só se resolve como? Quando eles conseguem fazer tipo uma eugenia. Eles falam que vai dar um negócio para conseguir alisar o cabelo, que era a única coisa que ainda separava negros e brancos, mas só que na verdade não era alisar o cabelo. Seria a pessoa ia lá achando que ia alisar o cabelo, mas no final estava esterilizando a população negra. E aí, com isso, o presidente fica lá completamente traumatizado, o presidente negro, né, ele comete suicídio e os brancos voltam ao poder. Então, quer dizer, um futuro extremamente distópico, mas que é uma distopia que critica o feminismo e que, ao mesmo tempo, fala do eugenismo. A outra é de uma mulher chamada Bittencourt, que era uma professora, que ela vai escrever um livro que chama A Senhora Presidente do Brasil, que também é no futuro, no século XXI, se não me engano. E aí, esse futuro dela, o feminismo, as mulheres conseguiram chegar ao poder. Ela é feminista, e nesse ponto ela não critica. Ela, inclusive, fala que foi um avanço as mulheres chegaram ao poder. Mas só que foi um avanço que foi feito como? Através da eugenia. As mulheres no poder tinham conseguido fazer o que os homens não tinham conseguido, que era purificar a raça. Então, ela é o futuro onde não pode ter deficiência física, não pode ter alcoolismo, as mulheres recebem educação, as mulheres podem ter participação política? Podem, mas elas têm que ser, acima de tudo, mãe. Então, tem escola para ensinar a mulher a ser mãe, porque seria dentro da mãe que começa a eugenia, dentro da mãe começa a separar as raças. Então, de novo, é uma distopia, mas é uma distopia criticando, nesse caso, defendendo, nesse caso, a eugenia, mas não critica o feminismo. Agora, criticando o feminismo, eu estou lendo um autor que, eu considero ele o cara que mais odiava a mulher na história. O nome dele é Berilo Neves. Ele escreveu um livro que chama Século XXI. É uma série de contos. Todos esses contos ele fala mal de mulher de algum jeito. E alguns, nem todos os contos são sobre o futuro, mas nos que são sobre o futuro, alguns são a mulher chegou no poder e a mulher queria virar homem. E aí a mulher começa a se vestir igual ao homem e os homens ficaram efeminados. É uma crítica ao avanço do feminismo. Então esse cara está olhando para lá e fala, não, o que essas mulheres estão fazendo aí, tentando tomar o poder, a gente não pode deixar. Porque senão vai chegar no futuro, os homens vão ficar afeminados e as mulheres vão virar homens. A gente vai inverter a situação. Então, todo o futuro desse Berilo Neves é marcado por ascensão das mulheres e quando as mulheres chegam ao poder, acaba com tudo. Porque não dá. É como se não é o espaço feminino ideal. O espaço feminino ideal é dentro de casa. Por isso que é coisa de homem. Então, esses são os principais livros que a gente está lendo no momento. A gente pretende ainda chegar agora, a partir depois
pegar a década de 50 para frente. O que a gente já sabe é que, a partir dos anos 50, a ficção científica brasileira vai fazer também o que foi feito lá atrás. Lá atrás, não, lá fora. Que é criticar a sociedade a partir da ficção científica, principalmente a gente tem cenário de ditadura militar, autoritarismo, e a ficção científica começa a usar essas questões do presente para fazer uma crítica social também. Mas a gente ainda não chegou, nosso trabalho não chegou nisso, a gente por enquanto é focado ali na década de 20, 30, sabe? Mas pensando um pouco essas questões de eugenia e de combate ao feminismo aqui no Brasil. Tá. E na atualidade, você vê alguma coisa de produção, por exemplo, de filmes, de ficção científica no Brasil? Uhum. Na atualidade... Literatura também, né? A literatura não consegue ter muito... É incrível como a literatura de ficção científica no Brasil nunca teve muito sucesso de público. Você pegar até esse período, o Monteiro Lobato, porque a gente sabe que ele escreveu um livro de ficção científica. Né? Geralmente, os livros que fizeram sucesso no Brasil são livros de romances, mas focados em outras temáticas. A ficção científica nunca pegou. Filme hoje, a gente está tendo até muito. Eu acho que a indústria cinematográfica no Brasil ela deu uma desenvolvida muito grande com esses streamings, né? Então, recentemente, por exemplo, eu assisti que é o livro do Graciliano Ramos, Os Grandes Sertões Veredas. Graciliano Ramos, eu sempre confundo Graciliano Ramos com o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Os Grandes Sertões Veredas, que é a história dele, mas no futuro. É um futuro no Brasil. Então tem toda aquela questão que ocorre no livro, sabe, de conflito, violência, mas ocorre no futuro no Brasil. Também teve um que eu vi, esse eu também não vou lembrar o nome, mas que é um futuro onde os políticos tentam mandar os negros para a África de novo. Eu vi propaganda. Com o Lázaro Ramos. Eu lembrei agora de um desenho que o Igor fez aqui, Igor da Divinopolitano, chama Placa Mãe. Eu não assisti, confesso que eu não assisti. Mas aí a ideia é o seguinte, o robô tinha cidadania e essa robô lutava para ser mãe de 2 filhos humanos. É uma história muito interessante e é ficção científica. Então o cinema tá trazendo, e olha só, são questões críticas, então o cinema a perspectiva que a gente tem hoje é que a ficção científica no Brasil está seguindo um caminho da ficção científica mundial de usar o futuro para criticar questões sociais. Quando você fala que vai ter um futuro que a gente vai expulsar os negros para a África, o que a gente está pensando? Criticando racismo, avanço da extrema-direita, né? Que se for pensar ali, duvido que não tem uns caras de extrema-direita com uns pensamentos meio macabros desses, né? Muito bem, Flávio. Dentro de tudo isso, a gente tendo essa percepção do que é a nossa cultura brasileira dentro dessa ficção científica, a música também contribui para isso, quando pensa nesse sentido. Eu estava lembrando daquela música Sociedade Alternativa, do Raul. Também, do Raul. Né? Também é uma música que tenta fazer um exercício disso. E nessa época dos que você falou do New Wave... Cara, a música dá para fazer um outro trabalho, seria um outro trabalho, mas eu já pensei em umas coisas. Black Sabbath tem uma música chamada Iron Man. Iron Man, já viram essa música? Sim. Não sei se vocês curtem rock, mas a música do Black Sabbath, Iron Man no futuro, que o Iron Man é um robô. Então a música dá para... Mas esse seria um outro trabalho. Quem sabe um dia eu não vou por esse caminho também. Muito legal. Algo mais, Gilmar? Não, eu acho que é agradecer, Flávio. Eu acho que foi 4 episódios que a gente teve uma visão muito interessante. Eu nunca pensei em história do futuro e como é que essas ficções científicas refletem o presente de quem escreveu, né? Essa expectativa boa ou má com o futuro, né? E, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com sociologia, o estudo das nossas sociedades, dos nossos medos. Então, agradecer em nome do GEEC, em nome da equipe do Prosa Sociológica, a sua presença aqui conosco. E espero que os ouvintes também tenham gostado. É isso, agradecer você mais uma vez, a todos que nos acompanham e que você possa nos dar aqui a honra de participar novamente. Eu queria agradecer pelo convite, é uma experiência nova para mim participar de podcast, mas assim, gostei demais, a gente teve uma conversa bacana.
E é só convidar que a gente volta. Muito obrigado. E como diz o nosso professor José Geraldo Pedrosa, né, que iniciou esse prosa sociológico com a gente, para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está nos ouvindo na madrugada.